Acho que a primeira referência fundamental é pensar que o que hoje a gente entende por racionalidades em saúde, práticas integrativas, complementares, isso começa com a chamada medicina prática popular, ou medicina popular, ou no inglês folk medicine, que passa a ter um certo reconhecimento no âmbito das ciências sociais pelos antropólogos na década de 30, 40, que vão em diferentes países do mundo investigar o uso de diferentes práticas muito ligadas às culturas locais de cuidado e cura. Isso o próprio Ministério da Saúde, a própria Organização Mundial da Saúde. Deixa eu voltar assim, isso a própria organização. Tá. Okay. Pronto. Isso a própria Organização Mundial da Saúde reconhece nos idos dos anos 70 e cria um programa de medicina, de práticas populares. E aí, posteriormente, esse movimento de reconhecimento das práticas populares, que de alguma maneira tem uma representação com o mundo natural, com o mundo mais próximo da natureza. Não é um estado de natureza puro, mas é a vida com menos interferência, com menos artificialidades que foram sendo construídas à medida que a indústria vai ganhando um grande poder de transformação com novas mercadorias a cada dia. Então, essas medicinas, essas práticas, ficam associadas a um estilo de vida muito próximo da contracultura nos anos 60, que tenta resgatar um pouco, então, modelos alternativos de sociabilidade. Então, existe uma proposta de educação alternativa para as crianças, uma proposta de relações econômicas alternativas, uma relação de produção alternativa, uma relações amorosas, sexuais alternativas, a possibilidade de se abrir isso. E as pessoas conectadas nesse universo, nesse campo simbólico de alternativas, inevitavelmente acabam buscando formas alternativas de cuidado de si e do cuidado do processo de adoecer e curar-se no contexto da vida. Então, mais ou menos aí nos anos 60, ganha força a chamada medicina alternativa. Então, o que acontece nesse momento é que alguns profissionais de dentro do campo da saúde, com formação formalizada, com títulos de médicos ou enfermeiros ou profissionais do campo das práticas oficiais da saúde, começam a trazer essas assim chamadas práticas alternativas, né? E vai ganhando força como a possibilidade de cuidar dos mesmos processos de adoecimento que a população tinha, com algumas alternativas que não fossem alternativas medicamento ou alternativas, uma intervenção muito dura, uma intervenção que fosse considerada já naquele momento iatrogênica, né? Então, todo o debate da medicalização, todo o debate da invasão da vida pela indústria farmacêutica de diagnóstico ganha mais potência com a chegada das chamadas medicinas alternativas. Estou falando isso internacionalmente, né? E é um momento quando, no Ocidente, boa parte das tradições e das práticas orientais associadas à medicina tradicional chinesa, associadas à medicina ayurvédica, medicina Unani, elas acabam sendo trazidas para o Ocidente, né? E a maior parte deles jovens naquele momento, em busca de novas experiências, começam a usar essas práticas, né? Bom, acontece que, exatamente porque elas estão associadas a um estilo de vida, a uma forma de compor, de construir a vida e as relações sociais, elas têm um processo de resistência social grande, né? Porque elas estão associadas a uma contracultura. Inevitavelmente,
né? Existe a resistência da cultura para não deixar aquilo que é contra a cultura sobreviver com grande potência. Então, inicia-se uma grande disputa no campo da saúde entre as chamadas práticas ortodoxas e as práticas alternativas, ou as medicinas ortodoxas e medicinas alternativas. Esse embate acaba impedindo que outras práticas sejam trazidas para o modelo de cuidado biomédico. Quando então, no começo dos anos 80, tem essa proposta de criar a medicina complementar, que nitidamente é a possibilidade de trazer para dentro do campo da saúde, das práticas convencionais, algumas práticas não convencionais, as então chamadas medicinas alternativas. É uma estratégia, muda o nome para tentar fazer essa aproximação. É absolutamente criticável, de um ponto de vista, esse desenvolvimento, por outro ponto de vista, é absolutamente compreensível, né? Criticável no sentido de submeter-se a esse campo protocolar como uma coisa marginal complementar. Agora, compreensível como a estratégia possível disso existir dentro desse campo, que é um campo excludente, por princípio. O conceito de medicina complementar, ele tem uma certa... exatamente porque ele empreendeu esse debate de apoio e de resistência, acabou levando, no começo da década de 2000, a construção do conceito de medicina integrativa, que para uns é só mais uma forma de ser alternativa e complementar, e para outros é a construção de um paradigma, que é um paradigma que se construa com o princípio da inclusividade, trazer para dentro a diferença e construir-se a partir da diferença, que não é a prática mais comum no modelo biomédico de cuidado. Bom, para tudo isso existir no âmbito internacional, existiu no âmbito da cultura pessoas que adotam essas práticas como as práticas que elas vão usar efetivamente quando elas precisarem de algum cuidado de saúde, e ao mesmo tempo os governos começam a olhar para essas práticas como um grande desafio, fundado numa contradição que não se tem resposta, que é: nós nunca tivemos tanto desenvolvimento tecnológico para a saúde, tanto conhecimento, tanto acesso ao conhecimento. No entanto, as pessoas nunca declararam-se tão desamparadas com esse tipo de cuidado. Então, aquilo que deveria cumprir o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento de toda a indústria médico, farmacêutica, tecnológica, tudo isso parece que começa a fazer pouco sentido quando as pessoas começam a reclamar de que aquela intervenção produz mais mal do que bem. Então, a visualização dessa contradição fundamental no campo da saúde faz com que os governos comecem a observar como a população já vinha utilizando essas práticas por sua conta e risco fora dos sistemas oficiais de saúde. E aí então começam a ser criados órgãos de pesquisa, ensino e um certo controle dessas práticas no mundo. Quando é criado o NCCAN, assim chamado em inglês, ele é criado a partir de uma conferência que eles organizaram em 1992 e viram que já existia um conjunto de informações possíveis e um grande uso na cultura dessas práticas e que ninguém sabia exatamente como regular ou dar conta de compreender esse fenômeno. Então, constrói-se isso
E o NCCAM passa a financiar projetos de pesquisa, ensino e extensão com as medicinas alternativas e complementares nos Estados Unidos. Eles só financiam nos Estados Unidos. E aí, ali é produzido material muito importante, alguns artigos que mostram que existia um grande mercado econômico associado a essas práticas, um grande mercado simbólico associado a essas práticas. Tudo isso acaba sendo engrossado com a proposta, com a estratégia da Organização Mundial da Saúde das práticas populares, práticas tradicionais, que foi publicado em 2002. E isso é um convite da Organização Mundial da Saúde para que seus países membros não só implantem políticas nacionais de práticas nos seus sistemas nacionais de saúde, como também produzam pesquisa sobre o uso racional, os perigos, a qualidade, ou, enfim, exerçam algum controle. Então, no âmbito internacional, existe uma grande virada, né? A partir dos anos 70, aquilo que era popular ganha a chancela de alternativo, muito associado à contracultura. Nos anos 80, a forma de existir foi tentar substituir alternativo por complementar. E nos anos 2000 começa a proposta de se pensar um paradigma integrativo que dê conta de trazer essas diferentes práticas que sejam efetivamente usadas no melhor cuidado das pessoas. Então esse é o sentido fundamental desse movimento no âmbito internacional e nacional, que acaba culminando em 2006 com a nossa política e todo o desenvolvimento também no Brasil da pesquisa, ensino, serviço dessas práticas.